Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda da Semana de Tecnologia, um evento 100% digital promovido pela Healthcare Alliance e seus parceiros, que traz como tema principal tecnologias que facilitam a gestão e o cuidado. Eu sou Alan, diretor comercial da Healthcare Alliance, e juntos iremos debater sobre tecnologias e serviços especializados em camadas estratégicas, táticas e operacionais. Mas antes de começar nosso debate e apresentar nossos convidados, só alguns recados importantes, né? O primeiro, perguntas estão abertas, vocês podem mandar através do nosso chat, da ferramenta. Ao final do evento, nós iremos responder as perguntas. Se tiver alguma que não, porventura, não dê tempo, a gente manda depois as respostas e compartilha com nossos participantes, tá? A gente também está aproveitando essa semana para divulgar o lançamento de uma parceria do Círio, da consultoria do Círio e da Folks, onde nós estamos entregando um diagnóstico sem custo de maturidade digital e excelência operacional para os clientes que tiverem interesse. Tá? Então, se você tiver interesse em entrar nessa e quiser trabalhar conosco nesse momento, nós estamos com o link aí, deve estar no chat, o pessoal do marketing está distribuindo, para que você possa fazer um pré-cadastro e entre em contato com vocês assim que esse produto esteja finalizado. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora do nosso tema, que é para isso que vocês vieram, né? Como todos sabem, existe uma distinção entre planejamento estratégico, tático e operacional. Esses são três recursos fundamentais para a sua instituição conseguir alcançar a eficiência operacional. Para entendermos como nossos parceiros tratam esse assunto, trouxemos alguns aqui para nos ajudar nessa discussão. Então, eu gostaria de convidá-los e uma breve apresentação de cada um deles. Vamos começar aqui com o Diógenes, que é o sócio fundador e diretor executivo da Nestec. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, Alan. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e a realização de um sonho estar nessa empreitada com vocês. Bom, meu nome é Diógenes Silva, eu sou médico anestesista de formação, sou estatístico e fundador da Nestec Innovation Wise, que é uma empresa dedicada a extrair inteligência de dado perioperatório através do ponto de vista do anestesiologista. Obrigado, Diógenes. Temos aqui também o Ricardo Donner, que é o diretor-presidente e sócio fundador da empresa Nexus CS. Com você, Ricardo. Boa tarde, Alain. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. A nossa empresa trabalha com software para saúde ocupacional e segurança do trabalho. Atendemos empresas e hospitais. Somos focados nessa área e atendemos principalmente assessment. Eu acho super importante esse evento por causa da visão estratégica, operacional e tática, no caso, e espero que seja da agrado de todos vocês. Muito obrigado, Alain, novamente. Obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui também. E temos também aqui o senhor Anderson Guilhem, diretor comercial da SNAC-Med. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos os convidados, os participantes. Obrigado aí pelo convite. Para nós também, grande satisfação poder contribuir para a Semana de Tecnologia. A SNAC-Med é uma empresa que atua há 32 anos no setor de saúde e o nosso DNA é inovação, né? Então, a gente busca oferecer processos inovadores na parte de controle, dispensação de medicamentos, processos logísticos normalmente voltados para a farmácia hospitalar. Obrigado, Anderson, pela sua apresentação e pela sua presença aqui também. E, por último, aqui nós temos o senhor Rodrigo Rins Calderaro, que é sócio e fundador da WeCare. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde a todo o pessoal que está acompanhando o evento. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar desse painel. E a WeCare, né, é uma empresa que desenvolve sistemas, então, para gestão e operação de home care. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso nicho. Obrigado, Rodrigo, aí também. Bom, pessoal, então, quando a gente fala de planejamento, né, a gente sabe que no mundo ideal, ele deve atingir todos os níveis hierárquicos da empresa, né? E por isso, vamos começar a mesa falando um pouco sobre o planejamento, visando toda essa estrutura, visando o planejamento estratégico, tático e operacional. Aí eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, já para iniciarmos a discussão e o posicionamento de vocês.
como se isso se aplica na sua instituição? Como vocês organizam esse planejamento? Podemos começar pelo Diógenes? Claro. Bom, é um grande desafio numa empresa de inovação você ter planejamentos e colocar isso tabulado no roadmap. Né? Por quê? Porque você quer constantemente imprimir velocidade, você se adapta rapidamente, e o maior desafio agora com o crescimento é você envolver todas as áreas da empresa, de times que crescem exponencialmente, desafios que também crescem exponencialmente, e adaptar o planejamento a todo momento. Então, eu acho que, na verdade, o único padrão que nós, na inovação, temos é a necessidade de adaptação constante. Não que o planejamento caia por terra, pelo contrário, ele amadurece. Sem ele, a adaptação ela é errática, ela é completamente aleatória, e você não consegue colher frutos disso. Então, quando se tem um propósito, né, você consegue realmente consolidar o propósito, você consegue criar um time, pessoas alinhadas a isso, a partir desse ponto, você faz uma adaptação de maneira constante, mas mantendo um norte. E é isso que a gente procura fazer na inovação. Legal, Diógenes. Bom, dentro desse mesmo foco, essa mesma questão, Ricardo, como é que a Nexo enxerga isso? Como ela atua no planejamento, que é cada vez mais curto, né? A gente faz um planejamento a longo prazo, e naquele mais curto, né? Você precisa revisá-lo com menor tempo. Tem dois lados. Nós estamos focados na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Nos últimos tempos, tem tido muitas alterações de legislação por parte do governo. Então, você tem que estar atento, por um lado, às mudanças de legislação para estar compliance com essas mudanças, e isso afeta o dia a dia, né? E, por outro lado, tem que ser inovador. Do nosso lado, nós também temos um DNA de inovação, temos lançado diversos módulos com novas funcionalidades para atender o mercado, temos trabalhado e investido em soluções mobile responsivas e soluções mobile com apps sendo utilizadas por clientes. E do lado do cliente, que acho que poderíamos estender esse planejamento do lado do cliente, nós percebemos que a pandemia mudou também esse planejamento. Ou seja, havia uma realidade pré-pandemia e há uma realidade, especialmente nos hospitais, uma realidade durante e terá uma realidade depois da pandemia. Nesse sentido, dentro da base de clientes nossos, tem uma realidade de controle realmente e um planejamento voltado para diminuir os acidentes, que acabam custando mais, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Um planejamento voltado à prevenção, e a pandemia deixou a descoberto a falta de planejamento, em muitos casos voltado para a prevenção, mas essa cultura com a pandemia, infelizmente, na realidade acabou mudando. Com a pandemia, ou tem prevenção, por exemplo, com vacinas, ou você não tem como fazer a gestão das pessoas, né? E isso aí teve uma mudança grande de cultura durante a pandemia. Em termos de planejamento, é fundamental para nossos clientes ter uma preocupação especial com afastamentos, tá? E tem que ter recursos tecnológicos para poder atender e para poder medir e para poder estar fazendo a gestão disso. E, por último, a partir, inclusive, de novas inovações do próprio governo, que está obrigando a fazer mais controles nessa área, a questão de fazer uma prevenção e com um planejamento da prevenção voltado para inspeções, especialmente para poder ter uma previsão em relação a possíveis problemas dentro dos hospitais. Isso é fundamental em termos de planejamento e como estratégia para os hospitais e para as empresas. Do ponto de vista que comentei no início de mudanças de legislação, no mercado que nossos clientes atuam, que o pessoal tem o departamento SESP, no caso, no Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, eles têm que se planejar, estar de acordo com o planejamento da própria empresa, o próprio hospital. E tem sido, me parece, digamos, bastante exigente essa realidade atual de pandemia,
em relação ao planejamento deles, porque, de repente, com a pandemia, o pessoal se viu de frente com novas realidades, por exemplo, o trabalho remoto, o trabalho presencial e por aí vai. Então, em termos de planejamento estratégico de longo prazo, o que eu tenho a falar, e acho que é um tema para bastante discussão em relação a isso. Obrigado, Tala. Obrigado, Ricardo. Anderson, você pode também dar um pouquinho da sua visão aí, e da SysNacMed, sobre o planejamento? Sim, Alan, aí pegando um gancho na apresentação do Ricardo, essa semana eu li algo assim, que nós não podemos fazer uma viagem sem saber o destino, né? Então, o planejamento é essencial, né? E trabalhar no planejamento nas 3 camadas, hoje, mais essencial ainda, né? Então, hoje, a SysNacMed, ela tem uma visão de longo prazo no planejamento estratégico, de estar atenta à economia, tendência de mercado, variação cambial. Todos nós aqui trabalhamos com tecnologia, né? A gente falar em tendência de mercado, ela muda muito rápido, né? Então, a gente tem que planejar e acompanhar isso. Na visão tática, muito importante a capacitação profissional do nosso pessoal, né? Então, nós estamos aí de frente com o cliente, então, o nosso pessoal de implantação, pessoal comercial, pessoal logístico, planejamento financeiro, a gente procura deixar isso muito mapeado para que não tenhamos novidades no caminho, né? E no curto prazo, eu acho que é um momento importante, que é o momento que a gente está no cliente, né? Fazendo uma implantação. E nesse momento, a sincronia, o envolvimento de equipes, né? Equipes de informática, equipes do hospital, por exemplo, no nosso caso, equipes da empresa, equipe dos parceiros. Então, esses cronogramas de treinamento, isso é muito importante para não causar impacto na rotina dos clientes. A pandemia mudou tudo, né? Deve ter acelerado um pouco da legislação para empresas como Nexo, como para a Nestec, e a gente, o planejamento de implementações também, né? E serviços, consultorias, o dinheiro já era escasso, ficou mais ainda, né? Então agora a gente tem que cada vez mais fazer um investimento adequado e sem surpresas, né? Rodrigo, aproveitar também, já que a gente falou um pouquinho aqui de todas essas questões de pandemia, como é que vocês estão tratando isso no planejamento de vocês, até com essa situação que estamos vivendo aqui? Sim. Nós aqui, a WeCare é uma empresa jovem, né? A gente tem um pouco mais de um ano, então a gente acabou de passar por todas essas etapas e rodadas de planejamento, né? E a minha ideia, então, é contar aqui de forma simples e dando exemplos práticos, assim, de forma resumida, contar um pouquinho de como foi a construção do nosso planejamento, né, em cada camada, e como que elas se conectam, né? Então, no início, quando a gente começou a planejar, a gente teve essa questão da meta a longo prazo, e como qualquer negócio nessa definição, a gente começou a nossa operação devido a uma oportunidade e uma identificação de carência no mercado, e a gente começou, então, pela nossa planejamento, né, estratégico, né, no médio prazo, a gente colocou uma meta bem ousada no longo prazo, que era de se tornar nada mais, nada menos que a maior e melhor empresa de tecnologia para operação e gestão de home care no Brasil. Né? Só isso. Então, depois disso, o desafio, descendo camadas, né, indo para o desafio então do tático, né, era de como chegar nesse objetivo, né, trabalhando então na questão das camadas. E uma das estratégias que a gente teve aqui no médio prazo, que a gente traçou, foi de fazer collab, né, parceria com grandes players da área da saúde, né, para a gente então poder ganhar uma projeção e conseguir ter uma escalabilidade nacional, né? Então, essa foi uma das nossas ações aí no tático. E, para fechar, então, em cima de tudo que a gente estruturou, essa parte do operacional, né, que é a parte do curto prazo, então, o que a gente fez? Foi definir um modelo de negócio robusto e completo, né, que contemplasse todas essas etapas de um processo de home care, e focando, né, nas principais dores e fazendo a conexão entre os envolvidos nesse processo, que é paciente, familiar,
colaborador, a própria gestão, né? Então, a partir disso que a gente teve essas 3 etapas bem definidas, a gente foi para mão na massa. E uma das nossas primeiras ações assim foi realizar, né, uma imersão para entender e mapear os principais desafios desse tipo de negócio. Aí, depois, entendendo isso, a gente alinhou a direção, né, e os esforços necessários para a gente chegar aos nossos objetivos. Então, de forma resumida, foi assim um pouquinho da história da WeCare, de como surgiu o nosso planejamento e um pouquinho aí de cada etapa das camadas aí estratégicas. Legal, Rodrigo. Como todo empreendedor brasileiro, né, já gosta de desafios, você teve um desafio adicional que foi começar na pandemia, um ano e meio que nós estamos aí. Isso, né? aí. Então, e com aquela meta simples que todo mundo que cria uma empresa, acho que todos aqui já passaram por isso, acho que é ser o melhor e botar isso em prática e trazer o time é sempre um grande desafio, não é nesses momentos. Bom, obrigado, pessoal, pela introdução aí de vocês sobre um planejamento. Vamos tentar agora segmentar, né, nesse nível hierárquico, né, vamos falando em camada operacional, tática e estratégica, vamos começar pela camada operacional, né? Então, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, e se me permitem começar pelo Diógenes novamente. Né? Diógenes, como funciona o planejamento operacional na Nestec? E, na sua visão, qual seria o caminho ideal para uma empresa que visa melhoria nessa camada estratégica? Bom, Ana, por a gente trabalhar num meio bem nichado, né, na anestesiologia, na saúde terciária cirúrgica, isso também nos deixou um grande desafio, que foi pegar um profissional médico, uma classe médica inteira, dissociada do contexto digital da saúde atualizada. Tá? E o paradoxo disso é que essa classe médica dissociada de um caminho digital, ou seja, fora da alma digital de um hospital que é digital, da recepção ao faturamento, dentro de um centro de rendimento tão complexo quanto o centro cirúrgico, um centro assistencial com uma complexidade equivalente ao controle de tráfego aéreo ou uma operação de guerra, a literatura que traz isso. Então, no nosso planejamento operacional, ele foi bem audacioso de fazer a transformação digital de uma classe médica inteira. Trazer para si a responsabilidade de fazer essa transformação digital e aí agregar um valor ainda não agregado à rotina médica do anestesiologista, que é o médico 100% do tempo no point of care, que não tem margem de erro, de resultados imediatos, ou seja, é um profissional médico um pouco diferente da rotina de outros profissionais de saúde. Conseguir colocar esse profissional num contexto digital durante a rotina dele, dentro da rotina dele. Então, basicamente, a camada operacional é de evangelização. Tá? E essa evangelização não é uma evangelização muito só de médico para médico. Tem que evangelizar ele, ou o colega anestesista, ou o hospital, que às vezes não entende o potencial daquele trabalho ali com dados que o anestesista executa, né? Evangelizar outros players a fazer uma conexão com isso, a também enxergar isso, a olhar que existe uma solução para isso. Então, o lado operacional, mão na massa mesmo, uma estratégia de evangelização, de agregar valor focado na segurança do paciente, na eficiência de gestão operacional, na proteção legal, agregando valor a toda a cadeia. Mas essa parte dessa camada é uma camada muito forte educacional, muito forte de transformação digital de uma classe médica inteira. O Jorge, aproveitando já essa tua pergunta, chegou uma pergunta aqui e que é bem direcionado a você, né? Que você fala assim, pô, a gente fala muito de transformação digital, né? Os hospitais todos, aliás, a economia como um todo está em transformação, né? E você foi num nicho específico, uma classe médica, né? Anestesistas. Qual que foi? E a gente, e não só na classe médica, né? Mas em todos os setores, existem resistências. Qual que foi o grande desafio aí para você trazer essa implementação dessa tua solução e esse benefício no final, que é no final para o paciente, para o operador, o cara que está lá, o médico que está ali, anestesista,
Qual é o grande desafio que você teve aí no seu planejamento, nessa situação operacional? O maior desafio é culpa nossa mesmo. Eu, como anestesista, trago isso para a mesa de coração aberto, tá? É o ostracismo, tá? O anestesista, ele é, dentro da operação hospitalar, o CEO. E eu estou puxando a brasa para minha sardinha de maneira explícita aqui, tá? De coração aberto mesmo, papo reto nesse evento fantástico. Tá? Ele é o CEO, tanto que é que ele. Eu cansei de responder para paciente que para ser anestesista precisava ser médico, que tem paciente que até hoje duvida que precisa ser médico. Precisa ser médico para ser anestesista? Não, a gente até brinca muito disso no centro cirúrgico. Tá? Mas o próprio hospital, às vezes, não entende o que faz o anestesista, o potencial que ele tem. Aí veio a pandemia e botou o anestesista na capa da revista Time. A capa da Time era um anestesista italiano, no auge da pandemia em 2020. Né? Por que isso? Porque realmente ele é, dentro do contexto, um médico de resultado imediato, com margem de erro zero, trabalhando no momento mais crítico da saúde das pessoas, de entrega total, que é o cirúrgico. Num centro de rendimento, que é a casa de máquinas da instituição hospitalar, que é o cirúrgico. Nós podemos falar disso depois, agora, com a queda das eletivas, o grande desafio que é para os hospitais, na sua estratégia, a queda das cirurgias eletivas que aconteceram em 2020 e 2021. Né? E o nosso ostracismo também deixou o anestesiologista numa zona de conforto. Né? Por quê? O que eu faço, só eu faço muito bem, eu sou bom no que eu faço, a anestesia brasileira é referência no mundo inteiro, e eu não converso com o clínico da UTI, o intensivista, para onde eu vou botar o meu paciente depois lá na UTI, mas eu não converso com o intensivista. Então, tirar o colega desse ostracismo, mostrar que ele tem um valor a ser agregado, que ele está pronto para isso, apesar da gente ter a simpatia dos colegas, realmente ele se sentiu pronto para isso, e é um pouco do nosso sucesso no mercado, é isso. No começo foi um grande desafio. E, às vezes, em alguns nichos, ainda é. Tá? Então, o ostracismo do anestesiologista dentro da cadeia hospitalar, se sentindo como parte de um mercado, como parte de uma assistência mais ampla, eu acho que é o grande desafio da transformação digital em anestesiologia hoje. Legal, Diógenes. Obrigado aí. Bom, voltando aqui sobre os planejamentos com foco na camada operacional, eu queria direcionar uma pergunta aqui para o Ricardo. A Nexus CS tem foco em segurança e saúde do trabalhador. Como isso interfere ou até agrega, né, na concepção dos planos de ação operacionais, tendo em vista que isso influencia diretamente nas atividades rotineiras do hospital, da empresa? Obrigado, Alain. É bem interessante essa questão, porque primeiro, deixa eu colocar um fato curioso. Falando de transformação digital, teve uma portaria antes da pandemia que obriga, que é a portaria 211, que obriga aos hospitais e empresas em geral a digitalizar todos os documentos de saúde e segurança do trabalho. Isso parece simples de falar, mas, puxa, é uma mudança cultural enorme, né? Além da redução de custos, que eu vou falar lá na frente, na questão de metas. Então, quer dizer, foi curioso, antes da pandemia, foi divulgada essa portaria e ela obriga a ter realmente toda uma digitalização de todos os documentos de saúde e segurança do trabalho, inclusive com o uso de certificados digitais CP Brasil. Nós temos soluções justamente para isso, tá? E outra transformação digital que eu gostaria de comentar é o seguinte: em função da necessidade de, dentro das empresas, ter atividades rotineiras, como você comentou, alimentando processos de uma maneira automática que possam gerar, inclusive, informações para o famoso e-social, que agora está entrando para a saúde e segurança do trabalho. Hoje eu recebi informação que seria a partir de outubro. O que você verifica? Muitos CESMET, muitos departamentos de saúde e segurança das empresas, que operacionalmente falando, estão trabalhando hoje com Excel, estão vendo a necessidade de tornar isso informatizado através de software. Então, tanto a necessidade de fazer a digitalização, como também a necessidade de não usar mais Excel e usar software,
tem tido e tem causado nessa camada operacional uma transformação muito grande. Nessa linha, eu poderia citar, dentro das empresas, em termos de planos de ação, planos efetivos para a redução de acidentes de trabalho, implementando a gestão disso, né? E é muito comum nos hospitais ter uma quantidade grande de acidentes por afastamento, isso é uma necessidade imperiosa. Planos para a redução de afastamentos, e comentando agora novamente a pandemia fez aparecer uma quantidade muito grande de afastamentos por Covid na nossa própria empresa, e acho que todo mundo vivenciou isso. Você percebe uma quantidade de pessoas, agora está caindo um pouco, doentes por Covid, que não conseguem trabalhar e vão faltar 5, 10, 15 dias em função disso. Então, quer dizer, isso aí é um impacto grande em termos de planejamento, em termos de plano operacional. Um outro ponto que é interessante como fenômeno de mudança cultural e uma necessidade de ter um plano diferente, nós estamos há 25 anos no mercado de software, com uma solução focada em saúde e segurança do trabalho. Sempre percebemos uma preocupação das empresas em relação a somente saúde ocupacional. E o que nós estamos verificando agora? O pessoal, os níveis decididores das empresas estão percebendo que, além da necessidade de fazer a saúde ocupacional, porque é uma obrigação legal, estão preocupadas, por exemplo, com saúde preventiva. O que é uma saúde preventiva? É você fazer os exames necessários, os acompanhamentos, especialmente das pessoas que têm algum tipo de doença crônica dentro das empresas, hospitais, para fazer um acompanhamento antes que vire um problema de afastamento, porque é tanta quantidade de afastados que isso acaba sendo um problema mesmo. E, por outro lado, o que você verifica? É um investimento crescente na questão de vacinação. Eu não digo vacinação de Covid, que por enquanto não está liberado, mas nós vamos ter uma mudança, provavelmente nos próximos anos, e as pessoas vão precisar ser vacinadas, como hoje são vacinadas gripe H1N1, no futuro, daqui a 2 ou 3 anos, vão ser vacinadas para a Covid de uma maneira rotineira pelas empresas. Então, de novo, isso aí é um plano que tem que ser implementado, não é trivial. Você vacinar rotineiramente as pessoas, tem que saber e ter dados e informações sobre quando foi aplicada a última vacina, quando a primeira dose, quando a segunda dose, por aí vai. Nosso software cobre esse tipo de necessidades, tá? E isso é um investimento novo nesse plano operacional. Então, basicamente, além de tudo isso, tem a questão, digamos, que eu falei no início do Excel, nessas mudanças voltadas para a digitalização, você está vendo um movimento dos gestores dentro das empresas e os hospitais para ter o uso transformar os dados gerados por software, que de qualquer maneira tem uma obrigação por causa de social, em informações de gestão voltadas para gestão das áreas de saúde e segurança do trabalho, com dashboards, que é super importante isso em termos de, digamos, de mudanças de digitalização nessa etapa toda. Eu queria fazer só um comentário, acho que foi o Diógenes, que comentou em relação à falta de gestão, à falta de previsão. É o seguinte, recentemente tivemos uma divulgação na mídia do goleiro do time de River. Eu, por acaso, sou torcedor do River, vocês devem perceber até pelo meu sotaque, né? E verificamos que o goleiro teve que ser improvisado na posição de goleiro dentro do time, porque estava todo mundo doente com Covid, tá? Isso aí é falta de planejamento, tá? Ou seja, o time, a equipe poderia ter inscrito 50 jogadores, e inscreveu apenas 3, típica falta de planejamento, porque não custava nada inscrever 50, e teve que improvisar um jogador do meio do campo, bom jogador do meio do campo, como goleiro. E você vê que, culturalmente, a abordagem disso não foi da forma necessária, ou seja, a imprensa poderia ter falado que aquilo lá era falta de planejamento, falta de prevenção. Tá? Você improvisar numa produção de um hospital, falar um anestesista, você não consegue improvisar um médico clínico para fazer anestesia, né, Diógenes? Impossível, né? Vai dar errado, né? E a mesma coisa é você improvisar um jogador no meio do campo para ser goleiro, vai dar errado mesmo.
Tipo, quase que deu muito errado. Ricardo, as duas coisas, desculpa me te interromper, as duas coisas acontecem e nunca é bom. Né? Nunca é O bom. goleiro improvisado e o clínico fazendo anestesia. As duas coisas acontecem, mas o resultado é muito aquém do que as pessoas merecem. Então, só concluindo, isso mostra a necessidade de planejamento, mostra a necessidade de prevenção, tá? Não é brincadeira, estamos no meio da pandemia e não dá para inscrever 30 jogadores no lugar de 50. Nas empresas, nas hospitais, o que nós vamos perceber nos próximos anos, e não está acontecendo por enquanto, mas o pessoal deveria estar fazendo planos em relação a isso. Tem que fazer planos de vacinação. Tem as vacinas Covid ou não agora, é um outro problema, mas isso envolve uma logística complexa. Planos de vacinação, planos de redução do número de afastados, planos de redução do número de acidentes, gestão informatizada, plano de redução de número de documentos em papel, para partir realmente para uma digitalização disso. Se isso não for planejado agora, daqui a 1 ou 2 anos não vai acontecer. Então, queria só comentar isso e passo a palavra agora para você, Alain. Muito obrigado pelo convite aí. Obrigado, Ricardo. Do goleiro, eu vi essa cena e realmente foi interessante a analogia. Ninguém quer ser goleiro, ainda sobrou para alguém, né? Sempre sobra para o bom, vai para o gol. Bom, típica falta de planejamento, né? É tipicamente falta de planejamento. Bom, vou continuando aqui, então, vamos trazer o Anderson aqui para a conversa. Anderson, a gente falando aqui um pouco do planejamento operacional, né? E dentro da hierarquia, é aqui que a gente encontra decisões de curto prazo, né? Existe alguma preocupação na solução da SNAC-MED que contribuam para tomar decisões por parte da Câmara Operacional? Como vocês são preparados para esse tipo de decisão? Sim, Alan. Na verdade, o produto nosso, né, ele é praticamente para agilizar os processos na base operacional, né? É uma solução criada para dar agilidade nos processos nessa base operacional, né? E a gente, como o Diógenes comentou, segurança do paciente, eu diria até que todo o foco na saúde, né, é a segurança do paciente, né, o centro de tudo. E a gente busca introduzir isso nas nossas soluções, que devem, né, ser integradas para reduzir os esforços necessários, né, tempos de operação, da autonomia de decisão por parte da área operacional, né? Então, a solução busca aprimorar esses processos existentes e deixar ele mais eficiente, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, uma retirada do medicamento numa internação com um protocolo de dor, você consegue reduzir esse tempo, né? Não precisa desprender o tempo do assistencial para esse tipo de procedimento, né? Então, isso dá uma agilidade no processo e faz com que os gestores consigam acompanhar, né? Consigam apoiar essa base e também tem informações que sejam de reposições de estoque, transferências, controle de vencimentos, né? E sempre mantendo os protocolos estabelecidos, por exemplo, num hospital. Então, a gente vê isso com a camada operacional. A camada operacional ela é a base de tudo mesmo, não tem jeito, né? E ali a gente busca esse tipo de solução para dar essa agilidade, né? Na decisão e rapidez na produtividade, um ganho de produtividade. Legal, Anderson. Então, aproveitar também e trazer o Rodrigo aqui, né, para saber como é que a WeCare, ela é uma empresa de tecnologia, né? Ela consegue auxiliar e influenciar nessa operação? Como essa decisão se reflete lá no cliente, no fim das contas? Legal. Então, o nosso objetivo, né, como a maior parte enquanto tecnologia e ferramenta, é facilitar, né, o dia a dia dos profissionais que atuam, né, nos processos que, no nosso caso, que envolvem um serviço de home care, né? Então, na camada operacional, o nosso foco é de organizar, padronizar
e automatizar, né, o máximo de rotinas internas e assim, então, como o Anderson falou, proporcionar, né, uma maior agilidade e produtividade na operação, né? E isso ajuda, então, a sustentar as camadas de níveis táticos e estratégicos do nosso cliente. Então, isso tem um impacto direto no planejamento do cliente, né? Pois aqui nessa etapa dessa camada operacional é onde são realmente as ações do dia a dia, né? E a busca, acho que de todo o negócio, é aquele famoso fazer mais com menos, né? E é aqui onde efetivamente a gente consegue trazer resultado na operação, né? E nesse ponto, a gente entende aqui que quanto mais processos repetitivos, menos ações manuais tem que ter, quanto mais dados disponíveis, né, com o apoio da tecnologia, mais informação, mais controle os gestores vão ter para a tomada de decisão, né? Então, a gente acredita, sim, que consegue influenciar bastante aí na camada da operação, auxiliando aí, então, o crescimento desse negócio. Legal, Rodrigo. Então, vamos aproveitar, já que finalizamos com você aqui, falando um pouquinho dessa camada operacional, né? E vamos entrar na camada tática. Então, já vamos iniciar, então, aproveitando o gancho do que você falou, já que o planejamento tático ele contribui de uma forma significativa com a organização da empresa, né? E com a execução desses processos e atividades lá da área operacional. Como isso reflete na produtividade dos colaboradores? Como é que vocês podem auxiliar nisso? Para mim? Você mesmo. Então, vamos começar já aproveitar, já que você falou do terminal operacional, vamos entrar no tático. Boa. Então, no nível tático, né, a tecnologia, os sistemas, obviamente, são um grande aliado, né, do gestor, né? Pois um dos objetivos dessa camada é controlar, né, as atividades da operação e verificar se está alinhado realmente com os objetivos do negócio, né? Então, aqui nessa camada é onde tem esse desdobramento de ações macro para microatividades, né? E fazendo, então, buscando o máximo aproveitamento de cada colaborador, de cada recurso. Então, eu acredito, sim, né, que a camada tática reflete bastante na produtividade do time e principalmente, né, por esse planejamento tático bem elaborado e apoiado por um sistema, né? E isso tudo faz com que o colaborador tenha muita clareza, né, na demanda específica dele, que tu consiga ter uma previsibilidade e também uma agilidade nas atividades. Eu aqui com o meu time, e aproveitando também, que nem o exemplo que o Ricardo trouxe, eu faço muita analogia aqui com o futebol, eu gosto bastante de futebol. Ricardo disse que é River, né? Eu sou Grêmio. Ninguém então, é perfeito, né? Acontece. Então, aqui, né, eu faço muito essa analogia que o tático aqui dentro do time é como se fosse o técnico do time, né? Se ele não passar de forma clara a estratégia, o time não sabe o que ele tem que fazer em campo, né? Então, a gente usa a expressão, às vezes, né, que o time corre muito, né? Trabalha até exaustão, mas, porém, ele corre errado, né? Ou seja, ele não sabe o que tem que fazer para chegar no resultado. Então, isso a gente ataca aqui na WeCare, né? Que é permitir, então, que a área tática tenha, né, controles e indicadores da operação, permitindo, então, uma maior fluidez entre as camadas e dando esse direcionamento para o time. Essa camada, na minha opinião, ela é realmente muito importante para os objetivos do negócio, porque ela está no meio, né, e faz essa conexão entre a operação e a alta gestão, né? Então, acho fundamental um tático bem elaborado e apoiado. Legal, Rodrigo. Então, eu vou aproveitar o gancho e já jogar uma pergunta para o Diógenes aí, né? Pensando no que você me disse agora. Então, assim, basicamente, o planejamento tático, né? Ele cria ali as metas e os processos, né? As condições para essas ações do operacional, né? O Diógenes, como é que você acha que a gente pode aplicar essas ações identificadas nessa etapa do planejamento estratégico?
Bom, vencido o desafio da comunicação, né, e alinhamento, tá, que é bem operacional, eu vou falar como funciona na Nestec, que é realmente o meu chão de fábrica, né? Vencido o desafio, então, da comunicação, do propósito, aquela parte da evangelização, resolvido a dor da instituição, dos nossos clientes, e inserir o anestesista no contexto digital, prontuário anestésico digital, fazer toda aquela parte que a gente resolve, a gente aí olha para aquilo que realmente é o desafio que a gente enxerga, que é mais desafiador ainda que o nível de evangelização, que é dados, jornada do dado. Tá? Esse é o foco, então, nesse nível mais tático, que é entender que se nós não cuidarmos da jornada do dado, e aí trazer todo mundo para essa compreensão, sair do nível de software para evoluir para uma outra camada de dados, de interoperabilidade, de cuidado, tá? Que nós não acreditamos em algoritmos de inteligência artificial que não tenham substrato resolvido. Eu sou estatístico, como eu me apresentei, eu fui coletar dados, eu sei se você não coleta informação, se você não cuida dessa origem, se você não trata o dado, não importa o que você faça antes ou depois, você tem um gap gigantesco. Então, o tático na Nestec é o foco no substrato da inteligência, no dado. Né? E a partir disso, da construção, da boa organização, inclusive da estruturação de compliance, LGPD, etc., 360 graus em torno do Data Lake, desse ato de Data Lake, de ter o dado como o foco do resultado de toda aquela primeira fase que eu falei de evangelização e solução de dor de cliente, a gente não consegue, dentro da empresa, entender para onde estamos indo e de onde é que a gente veio. Tá? Então, eu chamo muito a atenção, é um papel aí nosso de fazer aí a evangelização interna, olhando para dentro, tá? Porque muitas vezes se resolve a questão de uma camada mais de point of care, mas a cozinha do restaurante não está estruturada para performar melhor. Então, na parte tática, na parte que a gente tem de médio prazo, é cada vez mais entender que o nosso papel em resolver o point of care, cuidar da segurança do paciente e tal, para uma saúde mais, que a gente consiga fazer uma entrega melhor nesse momento que eu falo que é o crítico cirúrgico, nós temos que ter tudo, o tempo inteiro estruturado e resgatável. Porque o próximo passo, que daí é do longo prazo, que é a parte estratégica, depende sine qua non que você tenha resolvido bem isso, tá? E eu sempre cito nas minhas palestras, nas minhas aulas, e como eu te falei, né, você me conhece, eu estou aqui de papo reto, nós tínhamos um grande player aí internacional com uma oferta de inteligência artificial para a saúde que fechou as portas e está à venda. Por quê? Que cuidou do algoritmo, mas não cuidou do dever de casa de construir a base para validar, aplicar, demonstrar, botar em prática lá. Então, esse nosso nível operacional, tático, é focado na jornada do dado. Não é só fazer o banco, é na jornada, lá da ponta, na acurácia, no volume, na frequência, na estruturação, na intermediação, na integração, que é o que a gente faz, né, cada vez melhor com vocês, da Healthcare Alliance, da MV. Então, é muito focado nisso, e esse é o passo, o degrau sine qua non para você estruturar para o próximo, que é o estratégico, que aí o bicho pega. Aí a gente faz pequenos milagres. Legal, Jorge, obrigado. Eu vou até usar tudo é uma jornada, né? O tático, a jornada é muito mais importante para você fazer essa medição. Então, você tem que prever tempo, tudo isso, né? Você vai fazer o elo, né? O tático,
O operacional, ele está muito sujeito a vieses, né? Agora um pouco desse ele é muito aberto a vieses no operacional, porque o meio influencia a pandemia, mercado, a cotação do dólar, como falou o Anderson, ou seja, o operacional, ele tem que estar... Tu não consegue blindar ele, tu não consegue blindar. Mas quando você cai no tático, entendeu? Você já constrói uma blindagem, um modus operandi para que atenda o operacional, mas te prepare para o futuro também, te prepare para outras camadas, entendeu? Então, ele é um elo de ligação fundamental. Legal. Bom, pensando nisso, eu vou trazer o Ricardo da Nexo aqui para falar um pouquinho da área de saúde e segurança que cuida de funcionários. Porque nessa etapa de planejamento, a gente tem um tempo médio para esse setor aí de 12 a 24 meses para a realização de ações. Como isso é posto em prática aí com a Nexo, Ricardo? Então, obrigado pela pergunta. Só esclarecendo aí, Rodrigo, eu sou torcedor do Flamengo aqui no Brasil e do River na Argentina, tá? Só para ficar claro. E para ficar claro também, o Flamengo ganhou um monte de campeonatos e o River também, tá bom? Então me dei muito bem nesse sentido, tá bom? Não é só... Vou concordar com o senhor que realmente ninguém é perfeito. Tá bom, vamos lá. Acho que aí tem a palavra meta e tempo médio de 12 a 24 meses. Realmente, um bom exemplo, na área de saúde e segurança do trabalho, os resultados demoram, não é imediato. Eu posso ter uma atitude preventiva, uma política preventiva agora, vou ter resultados daqui a 6, 8, 10, 15 meses, tá? Então, aqui eu listei vários que acho que é importante comentar. Primeiro, no Brasil, nós temos uma grande seguradora que chama-se INSS, tá? O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, gerencia, administra todos os seguros de acidentes e afastamento no Brasil para todos os funcionários. É um serviço monopolizado pelo Estado, não tem seguradoras privadas como tem em outros países, tá? Pode ser bom, pode ser ruim, é o modelo que nós temos aqui. O que acontece do ponto de vista dessa seguradora? Ela consegue recalcular o preço que cobra das empresas nos hospitais anualmente. Poucas pessoas sabem disso. É um dos poucos, talvez o único imposto que pode ser para mais ou para menos em função da performance. Como eles são uma seguradora, em definitiva, né, oficial e monopólica, esse seguro é recalculado anualmente. Então, por exemplo, agora em 2021, vão ser divulgados os resultados de final de 2019, tá? De todo o cálculo da experiência de seguros nesse período. Então, qual que tem que ser a meta de uma empresa do ponto de vista prático, de um hospital? A meta é reduzir esse cálculo que o INSS faz para pagar menos. Essa conta é salgada. Ela pode fazer crescer o valor do seguro de acidentes pago pelos hospitais praticamente para o dobro, ou pode significar que ele é apenas a metade, tá? Então, uma meta quantitativa facilmente demonstrável para a diretoria das empresas, de hospitais, em relação ao custo do seguro, é reduzir para a metade ou não permitir que aumente para o dobro. Particularmente durante a pandemia, nós vemos um valor crescente de afastamentos, especialmente num dos segmentos de quinais de hospitais, quinais hospitalares. Infelizmente, os hospitais são um dos que tem um índice de sinistralidade, o índice de afastamento maior, ainda maior durante a pandemia, porque as pessoas estão expostas a agentes nocivos dentro dos hospitais, por causa principalmente de Covid e outros, né? Então, tem formas de reduzir isso. Então, a boa notícia é bolso, dá para reduzir com software, nosso software apoia esse tipo de redução, e isso é o prazo normalmente de 12 a 24 meses. Se começar hoje, tá? Até o final do ano, vai ter divulgação dessa redução no início do ano 2022 e em 2023, 12 a 24 meses aproximadamente. O outro ponto é a questão também que está alavancada por uma obrigatoriedade legal, que é a questão da redução do uso de papel. Hoje em dia é muito comum nas áreas de SESM, nas áreas de saúde e segurança do trabalho, muito papel, de emissão de PCMCO, PPRA, atestado de saúde, papel mesmo. E toda essa rotina foi convertida em uma rotina eletrônica, até alavancada pelo próprio governo através da portaria 211.
Nosso software apoia esse tipo de necessidade, também outros softwares apoiam também. E isso é muito importante porque no custo do papel, que é um custo razoável dentro das empresas e hospitais, ele pode ser reduzido. Da mesma maneira que o prontuário eletrônico pode reduzir o uso de papel, a portaria 211 permite que todos os documentos de saúde e segurança do trabalho possam ser assinados digitalmente. Então, é interessante que a meta do coordenador do SESM, a meta do responsável, seja reduzir esse uso de papel. Eu só queria dar, viu, Alan, esses 2 ou 3 exemplos para mostrar como, através dessas metas, o bolso da empresa pode estar em jogo para mais ou para menos, e realmente é importante fazer esse planejamento nesse sentido, do ponto de vista tático. Bom? Excelente, excelente. Eu até trazer o Anderson da Sisnac Med, né, antes de fazer a pergunta dele, já trazer, fundamentando até no que você disse, né? A gente pega até agora o planejamento estático e operacional, né? Ele tem que ser devidamente estruturado para que a gente tenha uma garantia de crescimento do negócio, né? Seja qualquer que seja, qualquer mercado, qualquer nicho. E nessa hora que o planejamento tático se mostra um poderoso aliado às instituições. Aí eu queria que o Anderson aqui da Sisnac Med nos ajudasse e nos exemplificasse como como é que esse planejamento tático beneficia a empresa, a Sisnac Med. Legal, Alan. É assim, o mercado de saúde extremamente competitivo, né? Então a gente tem que estar sempre atento, sempre atento. A nossa percepção o cliente precisa captar o atendimento que nós temos, né? Ele precisa sentir isso, sentir o bom atendimento, né? A qualidade do atendimento. Então, o que a Sisnac Med busca? É a melhor sinergia entre as equipes e todos os setores, né? Nós pretendemos sempre oferecer uma solução que cubra ponta a ponta no nosso meio, a famosa porteira fechada, mas aí sempre uma preocupação muito grande da empresa é não engessar, né? Não dar o pacote pronto, né? Ter todo o pacote, mas ele ser sempre maleável, né? A gente hoje quer dominar, precisou até dominar a tecnologia, né? A gente optou para dominar a tecnologia que a gente oferece. A gente importa muita tendência, muita tecnologia, mas a gente precisa ter isso aberto para que ela seja tropicalizada, né? O Brasil, brincam aí, né? O Brasil não é para qualquer um. A gente tem leis específicas, nós temos diretrizes diferentes, temos culturas diferentes, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. E o mais importante é customizar a solução, né? A gente tem hoje aí grupos hospitalares, às vezes um hospital do lado do outro, do mesmo time, e tem dores diferentes, né? Não adianta falar, olha, a teoria é essa, né? O pacote é esse, fica com esse que vai dar certo. Hoje o trabalho é maior que esse. Eu brinco que o Brasil tem suas regras, né? E a gente inventa o que a gente quiser e ponto final, né? É a gente que inventa, a gente segue, né? Mas vai fazer o quê? Aqui é tudo diferente. Assim, a gente passou por 2 camadas do planejamento, né? Agora precisamos entrar um pouquinho na camada estratégica, e por incrível que pareça, nós temos pouco tempo, então eu pedi para que a gente seja um pouco objetivo nessa camada que eu entendo que é a mais importante. No final, eu queria ter 2 questões aqui da audiência que eu queria passar também, se possível, né? Entre as demais, a gente manda depois. Já que estamos aqui, Anderson, né? A gente fala, vamos entrar já na visão estratégica. Ela tem uma visão de longo prazo, claro, tem que ser revista constantemente, né? E pensando na missão e valores de cada empresa, que deve constar nesse planejamento. Vocês podem falar, né, começando pelo Anderson, aí, um pouquinho sobre como você estabelece essa visão de longo prazo na instituição de vocês? Legal, Alan. Esse tema realmente é o tema mais importante para a existência da empresa, né? Eu acho que tudo é baseado aí. A gente precisa planejar para executar. Agora, no período de pandemia, é uma loucura, né? A gente fazer um planejamento que normalmente aí nessa camada a gente planeja aí para 10 anos, a gente está falando, teria que pensar mensalmente, né?
lógico, o planejamento não deixa de ser a longo prazo, mas hoje o acompanhamento é brincadeira à parte, aí, quase que diário, né? A gente não sabe o dia de amanhã com esses acontecimentos. Mas nessa camada, eu acho uma das coisas mais importantes são transmitir os valores, né? Os valores que a empresa tem. Ele tem que ser inspirador para o resto de toda a camada. Se ele não provocar essa inspiração, dificilmente a mensagem vai ser passada, né? A gente precisa chegar lá na ponta, lá no cliente, né? Como o cliente vai nos acompanhar, né? Onde a empresa está indo? Será que ela pode confiar na gente? Será que ela pode crescer? A gente pode acompanhar o crescimento dela, né? Então, muito rapidamente, por conta do tempo, é importante essa inspiração, né? Então, a coisa é um pouco mais holística do que teórica, vamos dizer assim, porque todo time tem que estar muito motivado, muito inspirado para levar isso para frente, né? Fazer a roda girar. Motivação e direcionamento constante, né, Anderson? Muito bem. É isso aí. Diógenes, você pode me passar um pouquinho da visão de vocês aí? Bom, quando a gente pega a longo prazo, né, construindo, eu procurei nas minhas respostas conduzir os nossos telespectadores aí no racional. Então, quando você joga para longo prazo, que você resolveu o point of care, você construiu esse substrato rico de informação, você começa a fazer o quê? Aí você começa a construir a capacidade preditiva em saúde. Esse é o nosso planejamento estratégico, onde está todo mundo alinhado com isso. Prever, predizer, uma pilha de informação te conta uma história, tá? Mas a experiência é uma lanterna que ilumina para trás, entendeu? O que nós temos é que entender é que, aliado à estatística, aliado a algoritmos, principalmente a capacidade de processamento de dados que hoje nós temos disponível, porque a estatística é a mesma do início do século passado, não mudou nada, inteligência é a capacidade de processar informação, né? A inteligência artificial não é mágica, machine learning é capacidade de processar grandes volumes de informação. Se a gente estruturou a informação, se a gente está com ela, coletou na ponta, estruturou, a gente começa a rodar o machine learning, reconhece padrão, valida a estatística e aí começa a devolver os insights de segurança em tempo real para esse médico de resultado imediato. E o ponto de vista estratégico é a capacidade preditiva em saúde. Eu, particularmente, a Nestec, influenciada por mim fortemente, acredito que um médico que tiver de olho num dado de saúde de agora, mas não tiver um olho voltado para a predição daqui a 5, 7 anos, vai ser taxado como negligente. Então, a parte estratégica é a capacidade preditiva a partir do volume de informação que as instituições já fazem hoje, já tem hoje à sua disposição. Essa que é a parte estratégica, mais estratégica da Nestec. Excelente, Diógenes. Ricardo, contribui com a gente também um pouquinho da sua visão, em seguida a gente entra com o Rodrigo. Tá bom, eu vou falar rapidamente porque tem pouco tempo, mas tem um termo bastante utilizado na mídia recentemente que o pessoal chama de ESG, Environment, Social, Corporate e Governance. Então, só para resumir, essa visão estratégica, é importante que nós trabalhamos com saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, o profissional, o pessoal que está nessas áreas, consiga fazer a ligação com essa visão de ESG da empresa ou do hospital com a atividade de saúde e segurança do trabalho. Antigamente, o pessoal falava de sustentabilidade, que tinha tudo a ver com saúde, segurança e meio ambiente. Agora, o termo foi generalizado. Então, na compreensão por parte dos profissionais das empresas e hospitais, das áreas de assessment, áreas de recursos humanos, que estão inseridos nesse conceito de ESG, de Environment, Social and Corporate Governance, é importantíssimo para se situar e para poder associar qualquer tipo de ação. ESG está virando empresas de financiamento, investimento, agora é padrão e vai virar obrigatório, né? Não tem para investimentos e as empresas estão se destacando, perfeito. Não tem venda de empresas se não tiver atendimento de questões de leis trabalhistas, environment, isso aí está ligado uma coisa com a outra. Isso faz parte do valor da empresa a nível estratégico. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Rodrigo, passa um pouquinho da sua visão aí, por favor.
Claro, até para conectar com o exemplo que eu trouxe ali da nossa estrutura, né, para fechar, às vezes o pessoal tem essa expectativa de planejamento, que é complexo, é difícil de fazer e tal. Então, no exemplo que eu dei ali, a nossa definição, né, do nosso objetivo de longo prazo, ela foi de fora para dentro, assim, foi meio que através da experiência que a gente teve, atuando como um parceiro de tecnologia num serviço de home care específico, e com essa vivência que a gente teve, a gente percebeu, né, como praticamente todos os negócios que empreende, gaps e gargalos bem significativos na gestão e no controle do fluxo de operação de uma home care, né? Então, na construção do nosso longo prazo, a nossa perspectiva foi de ajudar um cliente que a gente tinha em resolver as dores dele, né? E a gente acabou mergulhando, entendendo muito esse fluxo de trabalho, e a gente fez um trabalho de elencar requisitos necessários para que o processo interno do nosso cliente ele fosse atendido, como o Anderson falou, de ponta a ponta, né? Então, e a ideia é que achar um sistema que oportunizasse também uma escalabilidade das rotinas internas dele. A partir disso, a gente foi em busca de ferramenta no mercado na época, a gente não achou nenhuma que atendia plenamente todo o fluxo e com todas as automações que a gente imaginava. Então, essa situação, como muitos exemplos que a gente trouxe aqui, forçava então o nosso cliente a usar uma série de diversas ferramentas para conseguir administrar o negócio. Então, na nossa visão de longo prazo, foi isso que nos estimulou, então, a desenhar esse modelo de negócio, que a gente, com a experiência que a gente teve, que a gente entendeu como ideal para a operação, uma gestão de home care, e isso, então, virou o nosso grande projeto, né? A partir que a gente definiu esse projeto, a gente foi para a rua e validou o nosso projeto e essas ideias com pessoas com experiência na área. E foi então depois dessas validações que a gente percebeu aí, teve a ousadia, né, de chegar à conclusão que a gente poderia realmente ter um software de gestão de home care bem completo e robusto, né? E isso acabou virando então o nosso objetivo de longo prazo. Então, trazendo, então, assim foi a história, a concepção, e como a gente é uma empresa nova, né, foi a partir daí, de fora para dentro, entendendo as necessidades do mercado, que a WeCare aconteceu e surgiu. Legal, Rodrigo. E esse planejamento seu, empresa nova, esse vai sendo modificado sempre, né? Porque nós temos sempre uma atualização e da estratégica do mercado que você está conhecendo. Bom, a gente já estourou o tempo aqui, eu queria ainda trazer umas questões, então eu já queria agradecer as pessoas por nos darem um tempinho a mais aí, a gente está estourando o tempo, mas está ótimo aqui o bate-papo e a troca de experiência, isso aqui eu acho que vale a pena, né? Enquanto eu pego aqui as questões que eles me mandaram, né, eu queria lembrar que todo esse evento está sendo gravado, vocês vão receber o link no e-mail de vocês, tá? Qualquer informação dos nossos parceiros também vocês podem acessar através do nosso site, da healthcarealliance.com.br, e vocês têm acesso a todos os nossos parceiros, são sempre parceiros de valor para a nossa saúde, né? Para o paciente, né? O nosso foco é o paciente sempre. Aqui eu tenho uma questão que eu queria trazer rapidamente, né? Para a mesa, o Andreoli nos mandou, aí qualquer um pode responder, né? Como vocês enxergam a transformação digital em comparação à gestão de pessoas? Esse é o grande desafio, né? Transformação digital e gestão de pessoas. Jorge, você se habilitou aí primeiro? Pode responder para a gente, por favor? O futuro das pessoas, né? A tecnologia ela vai exponencializar o soft skill, a habilidade humana, entendeu? Esse é o papel da tecnologia, não é substituir. Toda tecnologia, a tendência dela é ficar obsoleta. Inclusive, é essa da que nós estamos usando para ter esse bate-papo. Tá? Atemporal é humanos cuidando de humanos. E a tecnologia que a gente vai embarcando cada vez mais, ela não vai substituir, pelo contrário, ela vai te libertar de algumas coisas, permitindo que você cada vez mais seja com habilidades humanas em primeiro ponto. Isso tanto quando você presta o trabalho, o serviço para um cliente, quanto internamente na própria empresa. Entendeu? A gente descobre, o Rodrigo deve estar vivendo isso também, claro que o Anderson e o Ricardo também, obviamente,
mas a gente descobre que sem time não tem produto, sem produto não tem negócio, né? Então, você começa a entender que o teu time, que as tuas pessoas, vamos dizer assim, elas têm uma importância gigante, e quando você também leva o teu produto para o cliente, o teu produto tende a valorizar as pessoas que estão na outra ponta também. Então, desafiador é mudar o mindset, a cultura de atenção às pessoas e não atenção à tecnologia ou ao device, a isso, né? A cultura, eu acho que é o maior desafio desse processo, mas fique claro que as pessoas têm um potencial, a gente fala, e numa outra oportunidade podemos falar da sociedade 5.0, né, do mundo físico, que realmente traz o ser humano, a pessoa, para o primeiro plano e não mais o device, a tecnologia, o recurso. Em Diógenes, isso que tu falou, eu vejo bastante no mercado. O pessoal às vezes tem resistência na questão da tecnologia, e acho que é o entendimento macro que a tecnologia é o aliado, né? É para ajudar a potencializar realmente cada vez mais aí as características, os skills de todo mundo. Acho que essa é a grande sacada, e as pessoas não se sentirem que vão ser substituídas, né? Então, realmente é para poder dar essa escala aí e poder, então, ter todo esse controle. Eu sempre falo, Rodrigo, para encerrar, assim, eu digo o seguinte: a gente sempre se pergunta, os médicos, né, os meus colegas, se o robô vai substituir a gente, né? Eu digo para ele, cara, não fica perguntando se o robô vai tomar o teu trabalho. Pergunta que trabalho você está tomando do robô hoje, né? Não se ele vai tomar o teu trabalho amanhã, mas qual o trabalho que você está fazendo hoje, que o robô poderia estar fazendo, e você está fazendo aquilo que o robô nunca vai fazer, que é pegar na mão do paciente, olhar no olho e perguntar: Rodrigo, tá doendo? Fica tranquilo que eu vou resolver. Isso só você. Um complemento aí interessante, mas um complemento aí interessante é o seguinte: a tecnologia, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não é mais apenas o futuro, já é o presente. E a pandemia acabou exponencializando, vamos usar essa palavra, gostei dessa palavra, na área que nós atuamos no SESMIT, o aumento de trabalho. E o pessoal estava comentando assim: olha, preciso de um software porque o trabalho enorme que estou tendo aí para aplicar vacinas, para comprar luvas, para colocar uma placa lá para prevenção, para fazer o pessoal usar máscaras. Enfim, sobrou pouquíssimo tempo para quem no dia a dia dentro dos hospitais ou das empresas se ocupa de tomar conta da saúde das pessoas. E o pessoal disse o seguinte: olha, preciso de um software. Agora, se você voltar ao passado, talvez isso não acontecia. Então, por isso que eu estou falando, é presente mesmo, pelo menos na nossa área, que nós atuamos, as pessoas cobrando ter tecnologia aliada ao trabalho delas, porque na mão não dá para fazer mais. Eu diria que a gente integra sistema para integrar as pessoas, né? Esse é o desafio. Exatamente, é isso aí. Legal, pessoal. Eu tenho mais algumas questões aqui, mas já estouramos demais o tempo, eu não vou conseguir passar e responder as pessoas individualmente depois, eu repasso para vocês. Eu queria aqui agradecer a presença de vocês, foi um excelente bate-papo, precisaríamos de umas 2, 3 horas aqui para discutir. Eu tenho certeza que a audiência também gostou bastante. Queria agradecer também a audiência que esteve conosco durante todo esse tempo. Lembrando que hoje às 17 horas temos mais uma mesa para finalizar nossa Semana de Tecnologia. Então, eu gostaria de deixar o convite, né, para conhecer todos os nossos parceiros, conhecer o nosso programa de diagnóstico de transformação digital, de aceleração digital, me desculpem, né? E até a próxima. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Um abraço. Tá, muito obrigado.